Olá, meu amigo, minha amiga que está usando o nosso aplicativo da OAB. Vamos agora responder a questão do número 58 de Direito Penal, lembrando o caderno branco, né, do ano de 2010, a terceira prova daquele ano de 2010. A questão ela trata do tema de concurso de pessoas ou de concurso de agentes para infração penal. Especificamente, ela exige do candidato, primeiro, um conhecimento a respeito da diferença entre coautoria e participação. Então, numa teoria restritiva, que de certa forma foi adotada pelo nosso Código Penal, o conceito de autor do crime se refere àquele que é responsável pelos atos de execução. Então, o autor do crime é o responsável pelo verbo descrito na infração penal. É aquele que mata no homicídio, é aquele que lesiona na lesão corporal, é aquele que subtrai no crime de furto e assim por diante. Aquele que pratica o verbo descrito no tipo penal, aquele que realiza os atos efetivos de execução, é considerado autor da infração penal. É claro que essa teoria restritiva ela é complementada com outras teorias que foram aceitas na jurisprudência e também em nossa doutrina, a exemplo da teoria do domínio final do fato. Mas isso é outra história e não interessa, na verdade, para essa questão. Fiquemos somente com essa ideia da teoria restritiva, que autor do crime, na verdade, é aquele que realiza os atos executórios, diferentemente do partícipe, porque o partícipe ele realiza atos de natureza acessória. O partícipe ele pode agir sobre o ânimos do autor do fato, ou ele pode praticar atos de natureza acessória, colaborando materialmente, não moralmente somente, mas materialmente com a conduta do executor, a conduta do autor da infração penal. Então, a participação ela pode ser moral, ela pode ser a título de induzimento, que é quando você faz nascer no autor a ideia da infração. Ela pode ser também moral no sentido da instigação, quando você tem, na verdade, o partícipe encorajando, incentivando uma ideia pré-existente, uma ideia já existente na mente do autor do fato. Então, a participação ela é moral quando o partícipe ele age, portanto, induzindo ou instigando o autor do fato. Mas pode ser uma participação material, que a gente chama de cumplicidade, quando o partícipe, então, ele pratica determinados atos de natureza acessória, diferentes dos atos executórios, ou quando ele fornece elementos para o autor executar a infração penal. Então, diante disso, você tem que, para responder a questão, saber o que é o autor do fato, o que é o partícipe desse fato, o que é autoria e o que é participação, porque a doutrina faz essa distinção de forma bastante didática, já que o Código Penal não tem preocupação efetiva de definir o que é partícipe e autor, dizendo apenas de forma genérica no artigo 29 que quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Então não há uma definição precisa no Código a respeito de coautoria e de participação, certo? Além disso, eu queria que você também prestasse atenção, antes de responder a questão, no artigo 30 do Código Penal brasileiro, que trata da comunicação das circunstâncias. As circunstâncias do crime se comunicam ou não se comunicam aos demais coautores e partícipes de uma infração penal. Diz o artigo 30 o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal. Então, se você tiver circunstância e condição de caráter pessoal numa infração penal, essas circunstâncias e condições de caráter pessoal não vão se comunicar aos demais coautores e partícipes, vírgula, diz o artigo 30, salvo quando elas forem elementares do crime. Então, se você tiver uma circunstância ou uma condição de caráter pessoal que seja elementar do crime, faça parte da essência da infração penal, ou seja, é uma circunstância sem a qual a infração não existe, então essa circunstância de caráter pessoal elementar da infração penal deve se comunicar, sim, aos demais coautores e partícipes. Então, muita atenção também ao artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares da infração penal. Vamos ver o caso, então, que o nosso examinador trouxe na nossa questão, para daí, então, a gente verificar a aplicação efetiva disso que eu acabei de expor para os senhores. Vamos ver lá.
Então a questão diz assim: Tomás decide matar seu pai Joaquim. Sabendo da intenção de Tomás de executar o genitor, Pedro oferece graciosamente carona ao agente até o local em que ocorre o crime. A esse respeito, é correto afirmar que Pedro é... Vejam só, aqui comigo, na verdade, a gente tem uma situação interessante, né? O Tomás decide matar o pai dele, Joaquim. E você sabe que um homicídio praticado contra a ascendente sofre a incidência de uma agravante genérica prevista no Código Penal, no artigo 61. Então, quem pratica um crime contra a ascendente sofre o efeito da aplicação de um agravante genérico, uma circunstância que sempre agrava o crime você praticar a infração contra seu ascendente. Mas aí o Pedro ele oferece uma ajuda a Tomás, dizendo que vai dar uma carona a ele até o local da infração, quer colaborar de alguma forma com a infração penal. Agora vejam, Pedro praticou um homicídio junto com Tomás, mas a título de partícipe. O Pedro é partícipe da infração penal. Ele não praticou nenhuma conduta determinante, ele não praticou nenhum ato de execução da infração penal. Então ele é mero partícipe da infração. Agora, a questão ainda tem a seguinte vertente. Se Tomás vai responder pelo crime de homicídio como autor da infração penal, sofrendo a incidência da agravante genérica de ter praticado o crime contra a ascendente, Tomás, que é partícipe e que vai responder pelo mesmo crime de homicídio, embora a título de participação, também sofre a incidência dessa agravante? Claro que não. Por quê? Porque a agravante diz respeito a uma circunstância que é de caráter pessoal, ser filho da vítima do crime, é uma circunstância de caráter pessoal e não é elementar ao crime de homicídio. O crime de homicídio não tem como elementar você praticar o homicídio do seu pai, da sua mãe, de um irmão, enfim, etc. Tá? Então, como não é elementada a infração de homicídio, então essa circunstância de caráter pessoal não vai se comunicar ao Pedro, que é mero partícipe da infração. Diante disso, a gente já tem possibilidade de responder ao quesito. Vamos então às nossas alternativas aí na sua tela. A letra A diz que Pedro é coautor do delito, já está errado, porque Pedro não é coautor, ele é partícipe da infração penal. A letra B diz que Pedro é partícipe do delito, respondendo por homicídio agravado por ter sido praticado contra ascendente. Ora, Pedro não era irmão de Tomás. Então, ele não responde com essa agravante, não. Lembre do artigo 30, se a circunstância de caráter pessoal não se comunicam aos demais coautores ou partícipes. E, nesse caso, não há comunicação, porque ela não é elementada a infração. A letra C diz que Pedro ele é coautor do delito, respondendo por homicídio sem a incidência da agravante. Está falso somente porque ele diz que é coautor. E a letra D, que é a nossa resposta, né? Letra D de dado, diz que Pedro é partícipe do delito, respondendo por homicídio, sem a incidência da agravante, perfeito, sem a incidência dela, em virtude do que dispõe o artigo 30 do nosso Código Penal sobre comunicação das circunstâncias. Espero que esses esclarecimentos tenham sido importantes. O artigo 30 é muito importante, realmente. Ele é muito explorado em provas de ordem, em provas de concurso público. Tenho muita atenção a ele, tá? Sobretudo em relação à sua aplicação no infanticídio, que é muito também usual a sua cobrança nesse aspecto, né? Espero que tenha contribuído de alguma maneira aqui e um forte abraço. Até uma próxima questão. Até lá.